Até que ponto vale a pena se arriscar pelo direito de pedalar em rodovia sem acostamento? Nesse vídeo eu quero refletir sobre os desafios e os perigos que nós ciclistas enfrentamos ao pedalar pelas estradas, especialmente as sem acostamento. Pode me julgar, mas eu tenho medo de pedalar em rodovias assim. Inclusive vou contar uma experiência que eu tive recentemente que me assustou bastante. Essas estradas que eu estou passando hoje, inclusive, elas são asfaltadas, mas não são propriamente rodovias. São estradas de interior, né? Estradas aqui que passam pelas colônias aqui do interior da minha cidade. Inclusive nos últimos anos teve bastante asfaltamento dessas estradas de interior aqui na minha cidade, na região. Mas propriamente sobre a pauta do vídeo de hoje, a gente sabe, né, tem vários vídeos falando disso aqui no YouTube, que o ciclista tem no Código de Trânsito Brasileiro artigos que garantem a sua possibilidade de pedalar em rodovias até mesmo sem acostamento, né? Por exemplo, o artigo 58, ele vai dizer que o ciclista ele pode pedalar nas ruas, estradas, preferencialmente em ciclofaixa, ciclovia, em acostamento, ou no caso de não haver acostamento ou de não ser possível utilizar esse acostamento, o ciclista pode andar na pista, nos bordos da pista, né? E inclusive com a preferência sobre outros veículos. Também no artigo 201 é estabelecido uma infração, né, inclusive com multa para o motorista que não respeitar a ultrapassagem do ciclista com a distância lateral de 1,5 m. Bom, mas isso é o que está no Código de Trânsito, na legislação, na teoria, né? Mas na prática, a realidade, né, já que o nome do canal aqui é Realidade do Pedal, a realidade é muito diferente. Tem motoristas que respeitam, sim, mas infelizmente tem um grande número de motoristas que, além de não respeitar, por exemplo, 1,5 m para passar do ciclista, são agressivos, inclusive. Tem um ódio de ver uma bicicleta na estrada, buzinam, gritam impropérios, tentam intimidar jogando o carro para cima. Eles não suportam muitas vezes esperar uns 5, 10 segundos para poder ultrapassar com segurança. Como eu disse em outro vídeo falando sobre o uso da bicicleta, muitas pessoas acreditam que a bicicleta não deveria estar ali. Tudo bem você não concordar com o ciclista estar usando aquela rodovia, você ser contra isso. Agora eu acredito que tu não tem o direito de arriscar, de atentar contra a vida de outra pessoa, né? Assumir o risco de que tu pode causar um acidente e matar um outro ser humano simplesmente porque tu acha que ele está errado em usar aquela via. E o mais engraçado, né, que é esses caras que ofendem, que tentam jogar o carro para cima, eles são muito corajosos quando estão sentados ali dentro do veículo deles, seja do carro, caminhão, ônibus, porque eles sabem que eles podem acelerar e ir embora, né? E alguns quilômetros para frente, tu encontra essa pessoa que parou o carro em algum lugar, e aí tu vai conversar com essa pessoa e perguntar por que ela ficou tão estressada, e explicar que tu tá ali pedalando, que tu não quer atrapalhar ninguém, que tu só quer chegar em casa bem e seguro, né? Isso já aconteceu comigo. E aí quando tu fica frente a frente com a pessoa e tu fala, aí a pessoa já não é mais a mesma, já não tem aquela coragem. A pessoa se sente empoderada de te xingar ou te agredir se ela tá numa situação de superioridade ali. E aí, a partir disso, dentre os ciclistas, tem duas visões, assim, digamos, duas linhas de pensamento mais gerais que eu vejo. Que é a primeira delas é se arriscar e fazer valer o direito de pedalar nessas rodovias, né, mesmo que não tenha acostamento. E a outra linha é se abster, muitas vezes, pela segurança, se resguardar de pedalar em determinadas rodovias, em determinados locais, né. Eu, assim, vou dizer que eu acho que as duas visões são válidas, tem bons argumentos, né? E acho que vai muito de cada um, muito do que cada um busca no ciclismo e precisa também, né? Porque a gente tem que ter em conta que uma pessoa que pratica a bicicleta road bike, né, a speed, basicamente não tem muita opção, né? Ou pedala na rodovia ou não pedala. Para quem como eu tem a bicicleta MTB, já tem a opção de sempre pegar um caminho vicinal, né, andar pelas estradas de chão, estradas de interior, trilha.
Eu gostaria que você contasse aqui nos comentários qual é a sua visão sobre isso, qual dessas linhas você segue. Você prefere se arriscar um pouco e fazer valer o direito que você tem de pedalar na rodovia? Ou você prefere se resguardar pela segurança e evitar passar em determinados locais? Qual é a sua estratégia? E também, se está gostando da discussão, já convido para se inscrever aqui no canal. E aí eu disse, né, no início do vídeo que eu ia contar uma experiência negativa que eu tive, uma questão que me assustou recentemente, né? Para dar um contexto, aqui eu moro em Gramado, na Serra Gaúcha, e todas as rodovias que saem da cidade, elas são rodovias estaduais e elas não têm acostamento, nenhuma delas. A única que começa a ter acostamento é a RS 115, que sai em direção a Três Coroas, mas a saída de Gramado aqui não tem acostamento, a descida da serra. Ela começa a ter acostamento lá embaixo, chegando em Três Coroas, que é outra cidade. Então, em vista disso, né, como eu disse que eu tenho receio, eu evito muito de passar nessas rodovias. Eu sempre faço trajetos pelo interior dos municípios aqui, né, pelas estradas de chão, de terra ou asfalto, mas que seja estradas secundárias, né? Mas teve uma situação agora, algumas semanas, que foi justamente no período em seguida que ocorreram aquelas enchentes, né, a tragédia aqui no Rio Grande do Sul. Como tinha passado um mês pedalando pouco, eu queria fazer um pedal que fosse comprido, mas que não tivesse tanta subida, né, que fosse um pouco mais leve, digamos assim. Só que aqui, como é serra, para qualquer lado que eu saio, vai dar muita altimetria, né? E aí uma opção que eu escolhi, que eu analisei, seria pegar uma rodovia aqui e ir até a cidade de São Francisco de Paula, que também tem algumas subidas, mas relativamente não é tanta altimetria para o contexto aqui da região, né? Eu já tinha passado em alguns trechos dessa estrada, mas nunca tinha ido até São Francisco de Paula, né? Toda a extensão desse trajeto. Mas a informação que eu tinha é do pessoal que pedala aqui na região, anda muito nessa rodovia, né? Até algumas pessoas já me disseram várias vezes que é tranquilo, que tem pouco movimento de carro e que os carros geralmente respeitam, né? Que o pessoal anda muito de speed, até de MTB, passa nessa rodovia. E aí eu resolvi me arriscar, né, para fazer esse pedal que não tivesse tanta subida assim. Porém, pessoal, a realidade foi que foi assustador. Pode ser a minha percepção, que é diferente dos outros, mas eu não achei nada tranquilo. Passavam ali caminhões, veículos pesados, carros de passeio, um movimento até intenso para ser um período que a região estava meio parada em função do contexto das chuvas e das enchentes. E os carros passando muito próximo, os retrovisores roçando já no guidão da bike, no teu cotovelo, que tu sentia que tu não tinha para onde correr, porque a rodovia não tem acostamento em grande parte. Então é uma sensação muito ruim tu não ter para onde fugir, para onde se defender do trânsito. Aí eu digo, pode me julgar, né? Se eu sou medroso, se eu não tenho a coragem de repente de me arriscar como deveria ou poderia, e não pretendo passar lá de novo tão cedo. Porque é claro que toda vez que a gente pedala, seja em qualquer estrada, até mesmo em trilha, sempre tem riscos envolvidos, né? Tu sabe que tu pode levar um tombo, pode bater em alguma coisa, pode ser atropelado até mesmo em estrada de interior. Só que eu sempre trabalho com a ideia de risco calculado, né? Porque quando tu tá andando, por exemplo, numa descida, por mais que seja perigosa, se tu tá dependendo da tua habilidade, da tua pilotagem, tu consegue calcular o risco, porque tu sabe do que tu é capaz. Então, se tu não passar dos teus limites, tu tem uma relativa segurança. Agora, quando tu tá numa rodovia assim, que a margem é muito estreita de risco, né? Tu não tem muito o que fazer para defender a tua segurança. Tu tá muito na mão daqueles carros que estão passando ali. Então, para mim, já passa a ser um risco muito alto que foge do que é calculável, né? E eu também te convido a comentar se você já passou por situações assim. Inclusive, teve um comentário de um inscrito em um outro vídeo, o Fernando, que pediu para comentar sobre a rota Márcia Prado, né, em São Paulo. Ele pediu que se falasse, né, sobre a rota Márcia Prado e que existe um dilema, né, que ele relata ali.
de seguir pela balança ou entrar na vila e sair na Avenida Brasil. Eu confesso que eu não tenho muito conhecimento sobre esse assunto. Eu não sou de São Paulo, né? Eu sou do Rio Grande do Sul. Eu não me sinto confortável, né, em falar muito de algo que eu não tenho um conhecimento fundamentado, né? Eu acho que outras pessoas poderiam falar melhor sobre isso. Eu até assisti um vídeo da Renata Falzoni, né, do Bike é Legal, sobre essa questão da Rota Márcia Prado, para tentar entender um pouco. Inclusive, se alguém que estiver assistindo é de São Paulo, tem conhecimento para contribuir com essa questão aqui que o Fernando trouxe, eu agradeço bastante aí para ajudar a gente a refletir. Então, se você achou relevante essa discussão, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E também, se não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal Realidade do Pedal. Eu estou sempre em busca de temas relevantes como esse para defender o uso da bicicleta na nossa sociedade. Muito obrigado a quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.